Olá, seja muito bem-vindo ao canal CDF e agora você irá conhecer o retrospecto do Brasil contra as seleções campeãs mundiais. E vamos iniciar com os confrontos das partidas entre Brasil e Espanha, que obtiveram menos jogos no total de partidas entre as seleções. São 9 confrontos no total, com 5 vitórias do Brasil, 2 empates e 2 vitórias da seleção da Espanha, com 14 gols marcados e 8 sofridos. E vale destacar ainda que o jogo mais marcante da seleção brasileira e da seleção espanhola foi na Copa das Confederações em 2013, em que o Brasil ganhou a grande final, metendo uma goleada por 3-0, com um golaço de canhota do Neymar. Já o segundo confronto com menor número de jogos em relação à seleção brasileira é o confronto entre Brasil e França, com 16 partidas e 7 vitórias do Brasil, 4 empates e 5 vitórias da seleção da França. E chegamos a um ponto muito importante, que é o seu like e a sua inscrição no canal CDF, para que você possa saber tudo sobre as curiosidades do futebol. Assim como o nosso terceiro confronto entre campeãs mundiais, que é Brasil e Itália, com 16 jogos ao todo e 8 vitórias do Brasil, 3 empates e 5 vitórias da seleção da Itália, além de 30 gols marcados pela seleção brasileira e 23 pela seleção italiana. E o nosso quarto confronto é entre a seleção brasileira e a seleção da Alemanha, que disputaram 23 partidas, com 13 vitórias da seleção do Brasil, 5 empates e 5 vitórias alemãs, além de 41 gols marcados pela seleção brasileira e 31 pela seleção alemã. E ainda temos a maior vitória do Brasil em relação à seleção inglesa, que foi na Copa do Mundo de 2002, trazendo o nosso pentacampeonato. E também temos o maior vexame brasileiro, já que o Brasil perdeu na Copa de 2014 para a Alemanha por 7-1. E vamos falar do nosso quinto confronto com seleções campeãs mundiais, porque é da seleção brasileira e a seleção inglesa, que ao todo fizeram 26 jogos, com 11 vitórias do Brasil, 11 empates e 4 vitórias inglesas. E vemos uma situação no mínimo curiosa entre a nossa seleção brasileira e as campeãs europeias, que são as vantagens em relação ao confronto direto. Por isso a seleção brasileira ainda é tão respeitada e tida como uma das favoritas a conquistar a Copa do Mundo do Catar. E por isso eu acredito tanto que o Brasil trará o Hexa para casa. E para você, quem será a campeã da Copa do Mundo do Catar 2022? Comenta aí! Agora vamos falar das duas seleções com mais confrontos contra a seleção brasileira na história. Nossa segunda seleção a disputar mais jogos contra a seleção brasileira é a seleção do Uruguai, com 78 jogos, com 38 vitórias do Brasil, 20 empates e 20 vitórias da seleção uruguaia, além de 142 gols marcados pela seleção brasileira e 98 pela seleção uruguaia. E agora vamos falar do maior confronto entre a seleção brasileira e a seleção argentina, com um equilíbrio histórico entre as equipes, com 108 partidas disputadas, 43 vitórias do Brasil, 26 empates e 39 derrotas para a seleção argentina. Confronto entre duas seleções que tiveram grandes jogadores, entre eles Pelé e Maradona, com um total de 165 gols para o Brasil e 159 gols para a seleção argentina, tornando assim a seleção brasileira a única seleção no mundo a ter vantagens em relação a todas as campeãs mundiais. E caso você queira saber mais sobre a seleção brasileira e a Copa do Mundo do Catar de 2022, vou deixar um card no final da tela com os estádios da Copa do Catar. Então já deixa aquele like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please